Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para falarmos da Palavra de Deus, estudarmos um pouco, entendermos um pouco, abrir nossos corações para a Palavra e ter um pouquinho mais de discernimento nas nossas vidas a respeito da Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos fazer uma prévia, uma base, não vamos estender muito. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. E dentro dessa perspectiva da graça, vamos explanar algumas coisas. Não vamos aprofundar muito, porque é muito profundo. Mas nós vamos dar uma base para que mais para frente, um pouquinho, os próximos vídeos, nós começamos a entrar na vinda de Cristo. E para que a gente falássemos dessa vinda de Cristo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, que é a graça, o reino de Deus e o reino eterno. Para a gente ter eu sei que vocês já sabem de tudo isso, já estão até bem entendidos, mas tem muitos que possivelmente ainda não entenderam um pouquinho mais do que é isso, do que é a graça de Deus nas nossas vidas. Então nós vamos começar falando sobre isso e vai ficar aí mais ou menos uns 2 vídeos, porque eu não quero estender muito, fazer um vídeo um pouco mais curtos. E então uns 2 vídeos, não sei se 3, e depois nós entrarmos aí no estudo sobre a vinda de Cristo. Amém? Então vamos orar para iniciarmos a nossa palavra de hoje. Pai eterno, Tu que vens, Senhor, todas as vezes a nós, através do Seu Espírito Santo, nos graduando, nos dando força, nos elevando até a maior altitude que podemos ir. Enche-nos, Senhor, com o Seu amor, enche-nos com Sua graça, enche-nos com Seu perdão. Acumula em nossas vidas mais fé, mais aptidão para entendermos, estudarmos a Ti, Senhor. Estar mais próximo de Ti, estar mais em comunhão com nossos irmãos. Ó Pai eterno, Tu és santo, Tu és maravilhoso em nossas vidas. Dai-nos discernimento da Tua palavra, Senhor, para que possamos entender, compreender e seguirmos de acordo com o Teu propósito para cada um de nós. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço, dai-nos entendimento, dai-nos discernimento de Tua palavra e daquilo que Tu tens para nossas vidas. Amém. Amém? Então vamos lá, olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça, né? E nós vamos iniciar pelo Evangelho. Veja só, Jesus, nosso Salvador, quando veio à Terra, se fez carne e Ele nos deixou um Evangelho. Todos nós, evangélicos, crentes em Deus, Cristo, sabemos que nós temos um Evangelho para seguirmos. Porém, quando nós vamos olhando, entendendo, aprofundando um pouquinho mais no conhecimento, nós entendemos que esse um Evangelho, ele começa a se dividir. Ele não se divide ele se divide em 3, vamos colocar em 3 etapas, ou vamos botar 3 capítulos. Nós temos o Evangelho da Graça, nós temos o Evangelho do Reino e nós temos o Evangelho Eterno. O Evangelho da Graça é aquele que é pregado pelo homem. Desde o início, Jesus falou, vai e pregue o Evangelho, faça discípulos. Amém?
O evangelho do reino é aquele evangelho que foi pregado pelo homem e por Jesus. O evangelho eterno, esse é o evangelho que vai ser pregado pelos anjos. Amém? Presta atenção. O evangelho da graça, ele se baseia, olha só, o evangelho da graça quando a gente vai dentro dos nossos cultos, das nossas escolas dominicais, nós falamos na graça, se traduz para a gente naquilo que é um favor não merecido. Sim? Todas as vezes que a gente fala da graça, já vem no nosso consciente que a graça é um favor que não merecemos, que Deus nos concedeu. Amém. É um favor, é um presente, é um dom de Deus. Todas as vezes que a gente vê dom, a gente coloca como se fosse algo que para a gente desenvolver, não é? Então, é um presente. O dom de Deus é uma coisa que é dele. Ele nos dá gratuitamente. Então, ele dá um dom de discernimento, ele dá um dom de cura, ele dá um dom de línguas e aqueles outros dons que nós já sabemos em Coríntios. Porém, quando a gente fala da graça, é um dom. É um dom que ele nos dá gratuitamente, sem merecimento. Ou seja, nós não intervimos em nada para que ele nos dê. Não depende de mim que ele me dê o dom da graça. Depende dele. Então, quando ele concentra, ele vê que eu mereço o dom da graça, naturalmente, mesmo que eu não seja convertido, eu vou ter algo que o Espírito Santo vai vir sobre mim, vai vir sobre alguém que vai começar a me envolver, eu vou começar a adquirir conhecimento, vou começar a adquirir vontade de ir, de participar, de querer conhecer esse Deus. Isso já é o trabalho da graça de Deus através do Espírito Santo para nossas vidas. Amém? Então, esse que é um dom, é um favor, é um presente que nós não merecemos. Por que nós não merecemos? Porque ele diz que todos somos pecadores. Então, quando ele enxerga em mim, ele enxerga que eu possa receber o dom da graça, e esse dom vem através do Espírito Santo me convencer que eu tenho que ir, que eu tenho que estar, que eu tenho que congregar, que eu tenho que aceitar aquilo que está estabelecido no propósito de Deus para a minha vida. Ele começa a desenvolver essa graça em mim, ele começa a desenvolver essa santidade que nós temos que buscar. Amém? Então essa é a graça de Deus para nossas vidas. Que se a gente for ver essa graça da salvação, por que nós vamos falar? Vamos falar rápido só sobre essa graça da salvação, porque a graça ela vai desenvolver em vários setores, né? Mas essa graça da salvação, porque nós vamos ver a parte da vinda de Cristo. Então, quando eu quero a graça de Deus em minha vida, a graça para a gente que vamos desenvolver mais para frente a vinda de Cristo, para que a gente entenda o porquê que nós temos que estar na graça. E detalhe, a graça de Deus não depende de mim. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, quando nós lemos Efésios 2, 8 e 9. Nós vamos ver que essa graça, que é um presente, que é um dom, que não merecemos, mas que Ele nos dá, que não depende de mim. Lá ele diz que não depende de mim para que eu não me glorie, para que eu não fale, poxa, se eu fiz, por que eu fiz e eu não ganho?
Você lembra da parábola do filho pródigo? Do filho que ficou? Quando ele diz ao pai, por que eu que estou aqui fazendo tudo isso, nunca tive direito a matar um cabrito para festejar com os meus amigos? Mas tudo era dele. Bastava ele entender que tudo aquilo ali era graça. É o mesmo que nós entendermos que tudo que Deus tem para a nossa vida, basta você ter a fé nele. É a graça dele que vai vir sobre a nossa vida. Amém? E nós podemos ver um pouquinho, quando nós começamos a falar da graça, quando você vê Paulo falando sobre um pouquinho sobre isso. Vamos lá em Atos 20, 21, 24. Atos 20, 24. Amém, irmãos? Abram a sua Bíblia aí também, é para a gente estarmos juntos, não falando somente por falar, mas a gente estarmos acompanhando. Olha o que diz em Atos 20, 24, Paulo falando: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito de Paulo, testemunhar o evangelho da graça de Deus. E olha como que ele fazia, como que ele testemunhava isso. Olha no 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você fala de graça, muito hoje está generalizando a coisa, poxa, se é um favor se não depende de mim, se é uma coisa que eu vou ganhar e não depende do que eu faça para ganhar, muitas vezes você interpreta isso lá no texto de Efésios 2, 8, 9, mas ele diz para testemunhar através de Jesus Cristo. Nós vamos ver mais para frente em alguns outros textos que não é assim. Não depende de mim. Mas nós temos que entender que nós quando iniciamos, nós falamos que o evangelho que foi nos deixado, ele se divide. E no final ele vai se juntar. Como que se divide? Ele se divide, ele te salvando, e ele se divide, ele te dando condições de reinar, e ele vai no final te dizer, olha, arrependei-vos. O anjo vai te falar lá no final. No final ele se fecha novamente. Então, para nós não importa só a salvação, nós temos que reinar. Nós temos que ser vencedores. Nós vamos falar no estudo da vinda de Cristo sobre os vencedores, hein? Não precisamos pensar que é só a graça, não. Que ele me escolheu, pronto. Não. Depois da graça, depois do evangelho da graça, vem o evangelho do reino, porque você tem que reinar. E será posto em prova as suas obras, se é de palha, se é de feno, se é de ouro, se é de prata. Lembra? Você tem que reinar. Você tem que ser o vencedor.
Quando chegar lá no estudo da vinda, você vai entender por que você tem que ser o vencedor, por que você tem que estar de pé na frente de Cristo. Lembre-se bem, importantíssimo você saber sobre a graça, porque não depende de você, não depende de mim, depende dele, depende do favor, da graça dele, da bondade, da longanimidade, do amor que ele tem por mim. O amor que ele tem por você vai te fazer receber essa graça, crescer nessa graça, chegar a entender que depois dessa graça, para você receber o reino, você tem que perseverar na palavra. Amém? O Evangelho da graça, ele nos vem através do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, o Evangelho da graça vem sobre nossas vidas com mais abundância. Quando nós temos fé em Cristo, por quê? Só a fé. Quando nós lemos Efésios, nós entendemos que essa graça, essa salvação através da graça, vem pela minha fé. Eu tenho que ter fé em Deus, fé em Cristo. Olha, vamos para a Bíblia, né? Vamos lá ver o que se diz quando você fala assim, mas como é que eu vou, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para me arrepender? Eu tenho alguma coisa, Não, você não tem nada. Você não tem que fazer nada. Eu não tive que fazer nada para me arrepender e receber a graça. Olha o que diz, Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, prestou atenção? Com a sua boca confessares Jesus como teu Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você viu a palavra crer? Se em teu coração creres, será salvo. Porque com o coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa justiça é a graça. Porque com o coração se crê. Então eu estou crendo, eu estou tendo fé. Para a justiça. Essa justiça é a graça. Então, através da sua fé, através do teu crer, você está sendo justificado, você está recebendo a graça de Deus para a sua salvação. Só depende de crer, só depende de acreditar, ter fé em Deus. Romanos 10, 9 e 10. Não esqueça. Esse é o ponto para o recebimento da graça. Olha só quando a gente fala na fé em Jesus Cristo. Olha o que a gente fala. Vamos ver Hebreus 11, 6. Vamos ver aqui em Hebreus. Hebreus é bom, hein? Hebreus 11, 6. 11, 6. De fato, sem fé. Olha essa palavra. Olha essa palavra de Hebreus 11, 6. Quando nós falamos de fé em Jesus Cristo. Olha. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pegou? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que ele existe e que se torna gladiador do que os buscam. Então, eu tenho que crer, porque senão eu não agrado a Deus. E ele me torna gladiador do seu propósito para a minha vida. Olha, vamos mais um pouquinho. Olha, Hebreus 11, 1. Ora, olha o que é a fé para nós. A fé, olha só, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. O que é a fé? É a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Então eu espero que venha alguma coisa para mim, que vai acontecer alguma coisa, e é quando eu espero que cria em mim essa fé já está na minha cabeça, no meu coração, que já concretizou, através de Jesus Cristo. Amém? Nós falamos um pouquinho, rapidamente, de arrependimento, de fé, santificação ou justificação. Olha Hebreus de novo, 12, 14. Olha Hebreus 12, 14, que vai falar da sua santificação e da justificação. Hebreus 11, 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pegou? Olha, vamos de novo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou ninguém verá o Senhor. Amém, né? Então eu tenho que procurar me santificar, porque senão, você lembra quando eu falei do reino? Tem que reinar. Para isso, salvação, reinar. As coisas juntam. Se separam porque vem uma, depois vem outra. É como se a gente entrasse numa escola. Vem o primeiro ano e, consequentemente, você vai graduando. E não para. Quanto mais você graduar, mais alto estará. Mais perto da santificação você estará. E nós temos também a perseverança. Olha só, Lucas 21, 19, que diz para perseverar. Lucas 21, 19. Irmãos, vocês não se incomodam com a qualidade do vídeo. Eu sou amador, eu não tenho muito dom para isso. Concentra na palavra. Esquece se o vídeo está bom, se está ruim, se está mal feito, se está bem falado, se está mal falado. O som está bom, está entendendo? É isso que importa. A palavra está aí no teu coração. Amém. Lucas 21, 19. Olha o que diz Lucas 21, 19. A respeito da perseverança. E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Amém? Quando você persevera, você está ganhando sua alma. É na vossa perseverança que ganhareis a sua alma. Aleluia. Para a gente encerrar esse vídeo e iniciarmos outro daqui a pouco, vamos falar a última de perseverança em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Eu gosto muito de Apocalipse, irmãos. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12.
aqui está a perseverança dos santos. Você sabe que santos é o escolhido, né? Santos são nós que recebemos a graça de Deus e somos escolhidos. Entre parênteses, para nós, crentes. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Olha, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Viu como é que tudo fecha na fé? Tudo fé. Sem a fé, você não consegue. Jesus falou: perdoa os seus inimigos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que seus discípulos falou para eles? Para Jesus: Senhor, me dê mais fé. Peça que Ele te dá. Peça mais fé a Jesus. Peça mais fé a Deus. E o seu galardão estará próximo. Até o próximo. Amém.